chegou a hora, hoje é quinta-feira, do nosso Mundo Sidial Halal. Hoje nós temos aqui o Ahmed Saif, como sempre. E bom dia, Ahmed. Bom dia. A nossa proposta é que você entenda como é a certificação halal, como conseguir a certificação halal, que é de boas práticas, que é uma exigência dos países onde nós temos a religião muçulmana, né? E mesmo para os islâmicos e árabes também. Há todo um cuidado com a produção de alimentos, e não só de alimentos, mas diversos produtos e serviços com a certificação halal, que é, no fundo, uma certificação para boas práticas. Ahmed, nós vamos hoje conversar com o vice-presidente da Associação Sul-Americana dos Produtores de Gelatina, o Valdemir Simões de Mello, que já está com a gente. Valdemir, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Você está onde, Valdemir? Estou em Maringá. Maringá, no norte do Paraná. Lembrei daquela música, Maringá, Isso. Maringá, depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu fiquei a imaginar. Maringá, que é uma cidade muito bonita e muito bem planejada, né, Ahmed? E tem uma população árabe grande também, muçulmana também. Tem uma população considerável, sim. Tá bom. Bom, nós vamos falar hoje de gelatina e colágeno, né? Você é produtor de gelatina, Valdemir, produtor de colágeno? Sim, nossa indústria, quer dizer, a SAGMA, ela compõe as indústrias do Brasil e da América do Sul, da associação, né, das indústrias que produzem gelatina e colágeno aqui. Tá. E nós exportamos com certificação já para os países de religião muçulmana, os países árabes, enfim, gelatina e colágeno, Ahmed? Sim, existe uma exportação bastante considerável. E é muito interessante esse assunto de gelatina, parece que não tem muito a ver com o agro, mas é uma matéria-prima que vem do bovino, de alguns outros animais. E é importante ter a certificação halal porque ela é matéria-prima tanto para alimentos, quanto para cosméticos, quanto para fármacos. Então, por isso a importância da certificação halal da gelatina. Hoje o Brasil é um dos únicos que tem essa matéria-prima com a certificação halal, então é importante a gente falar disso. Tanto para o consumidor muçulmano ficar atento, né, do que ele está consumindo, quanto para o produtor, quanto para o abatedor de boi, que tem a matéria-prima halal e às vezes acaba não aproveitando essa oportunidade aí do couro para gelatina. Bom, então deixa eu conversar com o Valdemir aqui. Valdemir, explica um pouquinho para a gente sobre a produção da gelatina e do colágeno hidrolisado. Como o próprio Ahmed disse, às vezes o produtor tem esse produto que pode ser certificado para o selo halal e às vezes ele está perdendo isso e não está aproveitando. Aliás, eu queria dizer aqui que eu sou um usuário de colágeno hidrolisado, né? Eu tenho um probleminha de coluna e me foi recomendado pelo meu médico, já há um ano mais ou menos eu utilizo o colágeno. A minha mãe também utiliza, minha mãe tem 95, a minha namorada também utiliza, enfim. O colágeno hidrolisado é uma santa descoberta. Eu só tenho um negócio para pedir aqui para as nossas autoridades da Anvisa. Por favor, baixem o preço, porque é caro para chuchu na farmácia. Nos Estados Unidos você compra colágeno hidrolisado em supermercado, entendeu? Aqui é caro. Vamos dar um jeito. Tem muita gente usando e precisando disso. E o Valdemir sabe disso porque ele é um produtor. Conta um pouquinho para a gente, então, de como é essa produção. Realmente, o colágeno hidrolisado aumentou muito o consumo nos últimos anos, né? Mas o processo de produção, tanto da gelatina como do colágeno, ele consiste numa hidrólise do colágeno contido nas peles, né? E a matéria-prima utilizada para a produção de gelatina e colágeno, ela pode ser gelatina bovina, que é a grande quantidade no Brasil, gelatina de pele suína também. Existe também a possibilidade de pele de peixe e de pele de frango, né? O processo em si seria uma hidrólise, que ela pode ser uma hidrólise química, que é através de alcalina e ácida, uma hidrólise térmica e também uma hidrólise enzimática. A diferença entre a produção de gelatina e do colágeno hidrolisado, que nós chamamos, é que na produção do colágeno hidrolisado seria uma hidrólise com uma maior intensidade, você quebrando as cadeias desse colágeno, né? E tornando-se uma melhor absorção do organismo pelas cadeias serem menores. Então, a única diferença entre colágeno e gelatina é que o colágeno hidrolisado ele tem uma hidrólise mais forte ainda, tornando as cadeias menores da proteína.
Ahmed, acabei de ter uma aula aqui de colágeno, porque eu achei que era só o pé da galinha que tinha colágeno e tal. Não, é pele do boi, pode ser pele de suíno, a pele do frango. Ele é obtido a partir de tudo isso. Agora, tem... É, pode falar. no Brasil, a maior quantidade, inclusive o Brasil é o maior exportador tanto de gelatina como colágeno proveniente de pele bovina, né? Porque o Brasil é forte na pecuária, então tem um dos maiores rebanhos do mundo, os maiores abates do mundo, e consequentemente você tem a maior disponibilidade de matéria-prima bovina para a produção da gelatina e do colágeno proveniente da pele bovina. E como é que é realizada a rastreabilidade para que você possa ter depois também a certificação halal, porque você precisa ter a rastreabilidade disso, quer dizer, o animal tem que ter sido abatido com certificação halal, né, Exatamente. e dentro dos princípios do halal, para poder ter essa rastreabilidade. Como é que é feita essa rastreabilidade, Ahmed? Então, é muito interessante a cadeia da gelatina e do colágeno, porque começa no frigorífico, então existe o abate halal do boi. Hoje o Brasil é o maior produtor de carne bovina halal do mundo. Então começa no frigorífico com abate, tem todo o processo que a gente já conversou no último programa, e retira-se o couro e vai para um curtume. Então o curtume também tem que estar habilitado no halal, para ele saber como fazer essa separação de matéria-prima halal, matéria-prima não halal, para garantir a demanda que a gelatina tem. É toda uma cadeia produtiva certificada, né? Exatamente. Valdemir, né? Ahmed e Valdemir. É toda uma cadeia certificada, né? É como uma produção orgânica. Deixa eu usar um exemplo aqui. O processo tem que ser integral dentro da fazenda, não é? Então, quer dizer, e a certificação halal também segue esse tipo. Sim. Mas falando aqui de alimentos, cosméticos, fármacos, mas existem outros mercados também para que se destina a gelatina e o colágeno, hein, Ahmed e Valdemir? Quem fala? Fica à vontade, Valdemir. Eu posso dizer, em termos de aplicações da gelatina e colágeno, bom, a gelatina propriamente, ela tem aplicações na área alimentícia, que é a grande gama, tá? Aí você tem todo mundo acha que gelatina é só aquela que se encontra no supermercado, naqueles potinhos de gelatina de sobremesa que se faz em casa. Não é, Aquela não. é uma das partes, né? Tem muitas aplicações na área alimentícia, sim, realmente muito. Você tem uma ideia, aquelas gomas bem famosas, aqueles gummies, né, que tem fábrica no Brasil. Que a criançada gosta. Que a criançada gosta, né? Isso. E tem aqueles ursinhos, aquelas coisinhas todas, realmente é gelatina, né? Então, ou seja, a grande parte da produção de gelatina ainda é na área de alimentícia. Porém, existem aplicações mais específicas na área da farmacêuticas, que toda cápsula mole e cápsula dura, elas são produzidas de gelatina. Ah, tá. Então, você tem certas especificações para atender, para conseguir fazer a cápsula tanto dura como mole. E também, antigamente, a gelatina era muito usada na área fotográfica. Com o advento da área digital, isso reduziu bastante, ou seja, aqueles antigos rolos que tinha da Kodak, Sim. Fuji, usava-se gelatina para proteger a prata contida nos filmes. Mas hoje em dia ela ainda é usada na área, vamos chamar médica, na área de radiologia, onde quando você vai, aqueles filmes, né, as placas de radiologia, ela tem uma proteção de gelatina que é para proteger a prata. Mas realmente, assim, a grande uso é no alimentício. Agora o colágeno, né, é o boom do momento, né, existe realmente um crescimento muito grande do consumo de colágeno, ele tem os benefícios dele para o corpo humano. E por que é que precisa ser o colágeno hidrolisado? Porque tem dois tipos de colágeno, não tem? Diz que o outro não serve muito. Eu como sou usuário, que eu já falei. Ele tem que ser hidrolisado, porque quando você hidrolisa, você diminui a cadeia, o comprimento da cadeia, certo? Desse colágeno. E quando ele é hidrolisado, essas cadeias são menores, são a nível molecular. E aí a absorção pelo organismo ela é facilitada. Tá, entendi. Com a cadeia mais curta, a absorção fica mais fácil. E aí, conta pra gente, gelatina e colágeno fazem bem para as pessoas, de modo geral? E como? A mãe da gente, a avó da gente sempre falou isso. Come pé de galinha aí, menino. Rói o pescoço do frango. Eu não comia nem a pau. É verdade. Bom, o colágeno ele é responsável pela constituição das fibras que sustentam o tecido do corpo humano, né? Então ele é fundamental para a elasticidade e resistência dos tecidos, né? Como tendões e ligamentos, e externos como a pele, né?
Nós sabemos que o colágeno ele é produzido pelo corpo humano normalmente. Porém, quando a gente vai ficando cada vez mais velhos, essa produção ela vai reduzindo. E é onde daí começa a ter o aparecimento de alguns problemas de saúde. Então, alguns exemplos seria, por exemplo, o mais famoso seria a artrose, que seria o desgaste, né, da cartilagem, né, que está entre os ossos, né? E a reposição, o consumo do colágeno hidrolisado seria como uma reposição, né, desse colágeno que o organismo não está mais produzindo. Então ele vai ter um efeito também preventivo e também um efeito mais rápido para recuperar isso. Lógico, não é assim como você tomar um comprimido para dor de cabeça, amanhã já vai estar bom. Não, mas ele é acumulativo ao tempo. Então, por isso que fala muito preventivo, né? Então, hoje, academias estão se utilizando muito, pessoas, como você falou, pessoas de idade, ou pessoas novas já estão usando preventivamente para não deixar nossas rugas, né, aparecerem. Mas também, principalmente na área de saúde, essa parte de artrose ela é muito importante. A flacidez da pele com a idade é por conta da perda de elasticidade e da falta de colágeno. Então, ajuda a repor. Por isso que eu tenho 95 anos e sou jovem assim, eu aparento ter... Tô brincando. Vem cá, Ahmed, e hoje o Brasil exporta colágeno para o mundo todo e, em especial, para os países árabes também, para as nações que têm povos com a religião muçulmana, com a certificação halal. Exatamente. É importante a gente conhecer um pouco mais da gelatina, porque mostra que o agro não é só carne e grãos, é uma cadeia gigantesca. E a gelatina é importante porque ela é matéria-prima para vários outros produtos. Então, por exemplo, você tem iogurte que às vezes vai gelatina. Então, tem que ter um iogurte que tenha uma certificação halal para garantir o que seu filho está comendo. As gomas que a gente falou, aquelas balas de criança. Ursinho, bananinha. Minhoquinha, essas coisas todas aí. Então, é legal a gente trazer esse assunto para o programa para mostrar que o agro também tem a parte tecnológica, a parte mais elaborada. E é importante a certificação halal por causa da matéria-prima. Okay. Então, hoje o Brasil é um grande produtor de matéria-prima, de diversos tipos de alimentos. A gelatina é um deles. E é importante essa certificação porque boa parte dessa matéria-prima não vai só para os países árabes, vai para a Europa, para outros lugares, como matéria-prima de produtos halal. Então, o europeu vai pedir um certificado halal para o produto dele, consequentemente, ser halal também. Como disse aqui o nosso entrevistado, o Valdemir, essas cápsulas dos remédios que são transparentes também, que tem... que são solúveis, né? Depois que você consome o remédio, elas também têm gelatina, né? E você já tem o certificado halal? Você está conseguindo ou você vai conseguir? Como é que é a sua situação, Valdemir? Não, nós já temos. E a gente trabalha com CDL já há muito tempo, né? Então, você tem, como o Ali disse, desde o frigorífico, você tem lá o abate, no curtume também tem que ser certificado, habilitado pelo CDL nas auditorias. E a empresa também, a nossa empresa também é auditada anualmente. Você tem todo um sistema que tem que ser seguido de rastreabilidade, de processamento, não? Então, ou seja, é um sistema bem organizado, né? Onde você consegue rastrear matéria-prima desde o frigorífico até a produção de gelatina. E nós estamos falando aqui de certificado halal, hoje estamos falando de gelatina, já falamos sobre aves, falamos sobre carne bovina, né? Falamos também sobre peixes. Peixe. Cultura islâmica. Cultura islâmica. E eu acho que, na verdade, não faz mal para ninguém, né? Na verdade, um certificado de boas práticas, mesmo para quem não segue a religião muçulmana, pode muito bem consumir produtos halal que têm certificação de procedência, exatamente, de origem, né? E uma curiosidade que foi dita aqui, inclusive, no dia que nós estávamos falando de aves, praticamente todas as aves que são abatidas por grandes frigoríficos que exportam, elas já são feitas sob... Estava falando isso para minha filha hoje de manhã. E ela falou, mas é? Eu falei, dos grandes frigoríficos, né? Porque os que exportam, que tem que ter certificação halal para exportar, elas já são feitas no formato halal. Porque se você tiver uma demanda maior para ter que mandar para os países muçulmanos, aquele material já está pronto. Exatamente. E o abate já está ali. É só colocar o certificado halal. O certificado halal não é colocado no mercado por uma questão de não precisar no nosso mercado e em outros mercados. Interessante, são certas coisas que a gente... E você acha que essas exportações devem aumentar, Valdemir, nos próximos anos? Principalmente para países muçulmanos?
Eu acredito que sim, porque a gente sabe que a população muçulmana no mundo, ela cresce muito mais que a população cristã, Sim. né? Então, ou seja, o número de indivíduos, de pessoas muçulmanas tende a aumentar no mundo cada vez mais e, consequentemente, você vai ter a demanda por produtos com selo halal. Isso, para mim, é claro. Ok. Também a sua posição e a sua opinião, Não, Ahmed. com certeza, né? As pessoas entendendo mais do assunto, entendendo a importância de consumir produtos que tenham rastreabilidade, que vai gelatina, com certeza vai aumentar essa demanda e, se Deus quiser, o Brasil vai estar na frente, como sempre. Tá aí. Gelatina e colágeno também podem ter certificação halal e precisam ter para entrar nesses mercados. Mercado crescente, como foi dito, Só que população. Pode falar. gostaria de fazer um comentário também durante a produção de gelatina, halal e também o não halal, né, pelas indústrias de gelatina, todas elas. Todas elas são fiscalizadas, auditadas pelo MAPA, não? Uhum. E aí todas as empresas têm os programas de GMP, os programas de HACCP, que seria controles de perigos, food fraud, food defense, tem auditorias de clientes, que todas elas têm, que os clientes cada vez exigem mais, algum controle aqui, um controle lá. A rastreabilidade da matéria-prima, ela está assim também perante o MAPA, cada vez bem mais restrita, então hoje já consegue chegar realmente até, se possível, até a fazenda de onde veio, né? Desde que a legal. cadeia toda esteja alinhada nisso daí, né? Então é um produto que também tem muita segurança. E a indústria de gelatina, cabe enfatizar que ela usa um subproduto, né, do frigorífico, que seria a pele, e também um subproduto do curtume, né? Porque a gente sabe que a maior parte da pele vai produzir couro, o produto couro, mas tem um subproduto. Então ela passa também a ser muito importante em toda essa cadeia, porque além de ser a matéria-prima da indústria de gelatina, ela tem um impacto muito grande no meio ambiente. É isso aí. Você está usando um produto que, sei lá, poderia ser descartado, e ela é uma Exatamente. matéria-prima muito importante para a indústria de gelatina. Produção. E tem todo esse controle do MAPA em frigorífico, em curtumes e nas indústrias de gelatina. É produção sustentável, né? Na verdade, Exatamente. é produção com rastreabilidade e com cuidado e com bom senso. Ok, acabei de ter uma aula de gelatina e colágeno hoje para falar da certificação halal, mas muito bem colocada aí a sua posição em relação à produção sustentável da cadeia. Muita gente, da cadeia produtiva da carne, né, que utiliza aí, no caso aqui, um subproduto que poderia ser descartado de forma poluente no meio ambiente, mas não é. É aproveitado de forma inteligente. E assim caminha o mundo, assim caminha a humanidade. Se você tem interesse em exportar para os países de religião muçulmana, certificação halal. Não é difícil, já tem muita gente fazendo isso e é um mercado que cresce. Por isso, a cada 15 dias, a gente está aqui e a gente volta daqui a 15 dias, né, Ahmed? Para você, Valdemir, muito obrigado pela participação e Ahmed também. Daqui a 15 dias, a gente volta. Parabéns aí pelo trabalho. Tá, obrigado, foi um prazer participar desse evento de vocês aí. Obrigado, Valdemir, obrigado pela aula aí, foi muito Obrigado. bom. Ahmed, já tem o tema do próximo? Depois... Não, ainda não. O próximo vai ser frango halal. Posso desligar, Isaac? Pode. O próximo vai ser frango halal, vai ser daqui 21 dias, na verdade. A gente vai participar de um evento agora na Cial Paris. Apesar da França não ser um país muçulmano, tem uma população muçulmana muito grande. Principalmente que migrou dos países do norte da África. E é uma feira que chama a atenção de toda aquela região, então com certeza vai comprador muçulmano, comprador não muçulmano. E voltando da feira, se Deus quiser, a gente vai falar de frango halal. Obrigado aí por mais esse programa. Acho que foi uma aula muito importante, entender um pouco mais dessa cadeia. E é interessante a gente investir mais em tecnologia no Brasil. A questão do mapa que a gente conversou, que ele comentou, apesar de ser um sistema bastante rígido, é o que traz segurança para a gente. Então, é o que deixa o Brasil sempre à frente nessa questão agropecuária. Muito bem. Obrigado, Ahmed. Ali, pela presença. Daqui a 21 dias, depois que vocês retornarem, então, lá da Cial, na França, grande feira de alimentos, o Brasil vai se fazer presente, não só através da certificação halal, mas através de muitos segmentos levados pelo Ministério da Indústria e Comércio, que é o nosso grande representante, né? O nosso grande embaixador dos produtos, dos alimentos brasileiros no mundo. Obrigado, Ahmed. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.